Olá, paz ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre jejum, mais especificamente o jejum que agrada a Deus, como alguns também chamam jejum bíblico. Você já sabe como fazer este jejum? Bom, então não sai daí, fica um pouco mais que eu vou te apresentar algumas coisas muito importantes que você precisa levar em consideração quando estiver jejuando, ok? Esse vídeo foi pensado na forma como ajudar nossos irmãos em Cristo Jesus que jejuam, mas às vezes não têm certeza se o jejum que estão fazendo está sendo ouvido ou atendido por Deus. Você também tem essa dúvida? Então não sai daí. Fica até o final. Assiste esse vídeo até o final. Vai nos comentários, deixe o seu comentário, sua dúvida, dá aquele joinha, se inscreva no canal e após assistir esse vídeo, compartilhe ele com alguém, com seu irmão, sua irmã, pessoas que também fazem jejum e que você acredita após ver esse vídeo que também pode ajudá-los. A ideia é ajudar uns aos outros. Bom, o que a Bíblia fala sobre jejum? A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre o jejum. De forma mais específica, a Bíblia, quando menciona jejum, também em algumas passagens fala sobre humilhação. O jejum também é chamado de um dia de humilhação. Então a forma de nos humilharmos na presença de Deus é com jejum. O jejum não vai comprar Deus. O jejum não vai fazer mudar Deus. Ou Deus não mudará por causa do teu jejum. O jejum, ele te ajuda a você se encaixar dentro do propósito e dos planos de Deus. O jejum é para moldar-nos e não para moldar Deus. Um jejum bíblico, ele também não deve ser feito com o intuito de emagrecer. Este não é o jejum bíblico. Se você está fazendo um jejum, dizendo que é um jejum para Deus, mas apenas com a intenção de emagrecer, este não é um jejum bíblico. Se você quer emagrecer, faça outras coisas. Tem outras coisas muito mais úteis, porque o jejum bíblico ele precisa ser aceito. E se você faz da forma certa, o seu jejum será correspondido com a voz de Deus. O jejum bíblico, ele precisa atender os requisitos que Deus pede. Olha só o que Jesus fala em Mateus, capítulo 6, o verso 16 ao verso 18. Jesus diz as seguintes palavras, parafraseando: quando você for jejuar, não fique entristecido, não fique cabisbaixo, tipo, dando aqueles sinais para os homens verem que você está se entristecendo com alguma coisa, que você está jejuando por isso ou por aquilo. Não façam isso. Este é o jejum do hipócrita. Ele está fazendo para os homens ver. Uma coisa é perceberem que você está jejuando. Outra coisa é você não ficar comunicando isso. São coisas totalmente diferentes. Se alguém em algum momento perceber que você está jejuando, não há problemas. Mas você não deve ficar falando que está jejuando. A princípio, não. A menos que seja um jejum coletivo, e aí então você convoca um grupo de pessoas, de irmãos fiéis, para buscarem ao Senhor em humilhação e jejum com um propósito específico. Aí sim, outras pessoas vão ficar sabendo. Mas há um propósito para isso. O jejum ele tem como base humilhação. Aprenda isso. Jejum tem como base humilhação. Humilharmos-nos na presença de Deus.
É uma forma de fazer com que o nosso corpo e a nossa natureza fique plenamente sujeita à vontade de Deus por meio de um jejum. A pessoa que vai jejuar, ela não vai passar fome. Tá, tudo bem. Como assim? Entendi. Tudo bem. As pessoas vão sentir fome, mas o que eu estou tentando dizer é que alguém que decide fazer um jejum, ela está optando por deixar o alimento. Ela tem alimento, ela tem como se alimentar, mas ela está deixando aquele momento de alimentar-se por um propósito maior, específico e para cumprir um desejo da vontade de Deus sobre a sua própria vida. Alguns exemplos a Bíblia mostra para nós sobre jejum. Nós podemos encontrar, por exemplo, no livro de Jonas, a cidade de Nínive, ao saber que a destruição estava para vir, o rei ordena que todos jejuassem para ver se obteriam o perdão de Deus. Então este jejum ele também estava associado à humilhação com um pedido de perdão pelos seus próprios pecados. Não comece um jejum sem ter o propósito de se arrepender. Todo jejum deve ser acompanhado com arrependimento. Caso contrário, se você não se arrepende de coisas erradas, que você saiba que está errado, ou pecados ocultos que vêm sido cometidos e não confessados, ao iniciar o jejum você deve se apresentar com humilhação e com arrependimento. Não continue fazendo um jejum sem se arrepender dos seus pecados e dos seus erros. Você pode entrar numa situação muito delicada e perigosa. Um outro exemplo de jejum em ato de humilhação e um pedido de socorro foi o jejum que a rainha Esther fez, declarada no seu próprio livro. Ela chama seus servos, suas servas, e declara um jejum de 3 dias, pois o povo judeu estava à beira de um extermínio, um decreto real assinado por meio de um dos seus inimigos, com o aval do rei, com o anel do rei, estava sentenciando os judeus à morte. E Esther, sabendo deste plano de extermínio e também satânico e diabólico, Esther propõe este jejum de 3 dias, um pedido de socorro e livramento. Uma outra pessoa que também jejuou e deixou exemplo para todos nós foi o nosso mestre, o Mestre Jesus. Jejuou 40 dias. Bem, a questão de dias, mais dias ou menos dias, se torna bastante relevante. O que eu posso dizer a você, não faça um jejum prolongado sem uma orientação médica, pelo menos. Saiba como está a sua saúde. Deus deseja que você jejue? Sim. Porém, Ele também quer o seu corpo com saúde. Se você vai fazer um jejum e isso vai trazer danos físicos à sua saúde, faça isso de forma com entendimento. Que o seu corpo tenha saúde, porque assim você vai viver mais e vai poder servir mais a Deus também. Tenha essa consciência. Mateus relata, no seu capítulo 4, e os outros evangelhos também, que Jesus, ao jejuar, o diabo lhe apareceu para tentar-lhe, experimentar-lhe, tentou tirar Jesus do propósito e do foco de Deus para ele. Fique sempre atento no seu jejum, porque ao iniciar o seu jejum, mesmo que você não diga nada a ninguém, o diabo sabe que você está jejuando. E prontamente ele vai se preparar para fazer ataques, para colocar em xeque a sua fé, a sua decisão, a sua esperança. Mas não tema, se você
aprender como fazer o jejum bíblico que agrade a Deus, você deve permanecer fiel até o final. Não tenha medo, o Senhor te socorrerá, mas fique até ao final deste vídeo, não sai daí, fique aí, que ainda vamos aprender muitas coisas, mas eu preciso dizer essas outras antes, para que você entenda todo um contexto. Não estou falando tudo sobre jejum, mas considero que o que aqui te apresento, em sumo ou em resumo, é algo muito importante para você começar a iniciar um jejum que agrade a Deus. Uma outra razão para jejuarmos, além de nos humilharmos na presença de Deus, é o fato de que, além de fazermos a vontade de Deus, estarmos em consagração constante na presença do Pai, em oração, meditação da palavra e jejuns, é porque nós vamos lidar com forças demoníacas nos nossos dias. E estar em consagração a Deus em oração, jejum e leitura e meditação da palavra vai fazer com que nós sejamos fortalecidos em Cristo, porque vamos enfrentar forças do mal e precisamos estar preparados para expeli-las, expulsá-las. Jesus advertiu os discípulos em Mateus 17, quando ele está descendo da montanha, e logo Jesus, ao ter passado uma noite em oração, se deparou com uma pequena confusão. Uma pequena confusão se formava ao redor dos discípulos, pois eles não tinham conseguido expulsar um demônio de um garoto. E aquilo estava colocando em xeque o ministério de Jesus, acredite. Bom, eu vim aqui, disse o pai da criança, para os teus discípulos libertar meu filho e eles não puderam. Se os teus discípulos não puderam, o Senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus disse, ó geração incrédula, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E então mais tarde os discípulos perguntam de Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? E aqui eu quero ler para você o que Jesus respondeu a eles. Mateus 17, versículo 19 e o 20. Então disse Jesus, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Além de ter faltado-lhes fé, Jesus advertiu a um outro detalhe. Verso 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Bom, se fizermos isso antecipadamente, sem uma necessidade extrema, é muito mais fácil já se deparar com uma situação como os discípulos se depararam e já dizer, sai em nome de Jesus. Ao contrário disso, se não nos preparamos antes, é muito mais fácil acontecer o que aconteceu com os discípulos. Lutarem, o demônio resistir e eles começarem a duvidar se de fato o nome de Jesus tem poder. Ah, sim, o nome de Jesus tem poder. Jesus declarou, e eu não duvido disso, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele também deu este poder aos seus discípulos. Agora, o que se faz necessário? Ore, busque a Deus, se consagre.
Viva em consagração ao Senhor. Jejue sempre com sabedoria e entendimento, buscando saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viva uma vida de consagração. É simples. Mas não é fácil. Não é. Nem pense. Não pense que é fácil. Se fosse fácil, todos fariam. Se fosse fácil, todos fariam. Não é fácil, requer dedicação, abnegação, abstinência e muita dedicação. Agora, vamos então a uma das partes muito importantes que eu considero nesse momento. Como fazer um jejum bíblico. Não sai daí. Como fazer um jejum que agrade a Deus. Fica aí mais um pouquinho e vamos ver. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 58. Vai abrindo aí. Abriu? Isaías 58. A partir do verso 1, Deus dá as diretrizes para um jejum agradável. Um jejum que ele atenda. Se você está jejuando, você quer jejuar e alcançar aquilo que você procura. Ok? Então precisa fazer da forma certa. Não pode ser de qualquer jeito. Vamos ver. Verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus? E eles se achegam dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Então eles estavam aqui em um diálogo com Deus e Deus manda o profeta levantar a voz dele e dizer: anuncia ao povo o seu pecado. Se você está fazendo um jejum e não está fazendo da forma certa, você está pecando? Está fazendo errado? E não vai ser aceito? E não adianta perguntar de Deus: por que não estás me ouvindo? Por que não estás me respondendo? O que tens feito das minhas orações que não respondes? Aqui está. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Veja que o jejum está relacionado ao afligir, ou seja, humilhar-se. Nós humilhamos a nossa alma, nós nos colocamos em humilhação o dia todo. Poxa, e o Senhor não está vendo isso? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho? Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhalada impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Estavam jejuando, mas estavam com a motivação errada. Veja o detalhe do versículo. Qual era o motivo deles jejuarem? Deus disse: eles estavam jejuando para contendas e debates. Estavam jejuando para competir com os outros. Estavam jejuando para criarem confusões de debates. Veja, quando você estiver jejuando, não discuta com ninguém. Não se intrigue com ninguém, não brigue com ninguém, não faça contenda.
nem discussão, não faça. Seu jejum será anulado. Ele diz, não faça isso. Não jejueis como hoje. Como hoje, como? Contendendo, fazendo discórdia, dando punhalada, falando mal do outro pelas costas. Algumas traduções diz, dando socos, jejuando e brigando. Brigando. É possível? Ah, sim, é possível. Tem gente para tudo. Mas Deus está ensinando a forma certa de fazer o jejum que Ele se agrada. De quem eu quero ser ouvido? Por quem eu desejo ser atendido? É de Deus, então eu devo ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu achei que se fizesse assim... Não. Achar não resolve, você tem que saber o que Deus está pedindo. Não faça como você acha, faça como Deus pede, como Deus quer, e vai dar certo. E Deus diz, se fizerem desta forma, como jejuais hoje, a vossa voz não se ouvirá no alto, não será ouvida. Não vai ser atendido. Verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça com um junco, como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia do Senhor? Aqui agora, ele vai dar novos ingredientes. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres desterrados, vendo-o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, peraí, calma, vamos lá. Ele diz, o jejum é para soltar as ligaduras. Jejum não é para aprisionar ninguém. Aliás, é para soltar. Se você está fazendo jejum e mantém alguém preso no seu coração pela raiva, pela ira, pelo ódio, e você não solta esta pessoa, sua voz não será ouvida. Se você está jejuando e o seu coração está cheio de amargura e falta de perdão, sua voz não será ouvida. Jejum é para libertar. Não liberta apenas você, mas liberta quem está com você envolvido em alguma situação. Por isso, o jejum ele deve começar com arrependimento. Não apenas os meus pedidos de perdão a Deus pelos meus próprios pecados, mas já liberando perdão sobre aqueles que também me ofenderam. O jejum é para libertar. Lembre-se disso, você se liberta e quando é ouvido por Deus, você também tem a condição de libertar alguém. Ele quer que você desfaças os jugos. O jejum é para deixar livre os quebrantados de coração. Não é para aprisionar, não é para você, agora eu jejuei, estou com poder, posso agora pisar em cima, agora vou ser maior do que o meu líder. Não.
Não é para isso. Isso é orgulho. Isso é soberba. O jejum é para moldar a sua vida e os desvios de caráter, muitas vezes, para moldar o seu comportamento, seus impulsos, e Deus está dizendo a forma certa de fazê-lo. Agora a decisão é sua. Se você quer continuar fazendo errado, saiba o que Deus diz. Sua voz não será ouvida. Vou repetir. Se você continuar fazendo errado, sua voz não será ouvida. E você vai estar fazendo um trabalho de tolo, um sacrifício inútil. Era melhor você ir se alimentar, sair desta aflição, não será atendido. E quando você estiver jejuando, ele diz, se você vê a necessidade do seu irmão, e aqui ele diz sobre dar o alimento ao necessitado, cobrir o nu, atender alguém que está precisando de um abrigo, e diz, você sabe disso, e você se nega a ajudar, seu jejum também não será aceito? Poxa, mas é muita coisa. Ah, Deus pede sim algumas coisas. É verdade? Então perceba que o jejum não é para engrandecimento do homem, mas é para libertar as pessoas. O jejum, ele quebra o jugo. Ele não quebra só o jugo de Satanás sobre a sua vida ou sobre as pessoas. É para quebrar o jugo de atitudes erradas que nós também tomamos, e Deus diz, é assim que é para fazê-lo. Agora, quando nós tomamos a atitude de ajudar o próximo, ele continua dizendo, veja, quando você acolhe o nu, quando você veste-o, quando você dá alimento ao faminto, ele diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, adiante da tua face, aliás, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ah, olha só. Então, quando você faz da forma certa, Deus já está dizendo que as coisas começarão a mudar a teu favor. Cura romperá, brotará, será enviada. Se havia alguma coisa impedindo uma cura, um milagre, uma porta aberta na sua vida, ele diz, vai romper, vai abrir, vai acontecer, quando você fizer da forma certa. Verso 9, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele começa dizendo, nos primeiros versículos, que se fizer errado, a sua voz não será ouvida. E ele termina dizendo, se você fizer corretamente, como eu digo, quando você abrir a boca e dizer, Senhor, prontamente ele dirá, eis-me aqui. Haverá prontidão para a resposta, é o que Deus está dizendo. Eu estarei pronto para atender. Acontecerá isso que o atender, o ser recebido, o ser ouvido, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então ele diz, olha, se você está jejuando,
para estar apontando o dedo para alguém, acusando alguém, e diz: você precisa tirar esse dedinho nervoso, o apontador? Ah, mas é ele que não presta, é ela que não presta. E diz: não, você não vai fazer esse tipo de juízo. Tire o dedo acusador. Pare de estar falando mal, de estar dando apunhalada impiamente pelas costas das pessoas. Não faça isso. Viva corretamente diante de Deus. Lembre-se, quando você for falar algo sobre alguém, primeiro dê uma olhadinha nos seus olhos, porque você pode estar vendo um cisco e ter uma grande trave entre seus olhos. Jesus disse isso. Cuide de você mesmo. Não se envolva com coisas que trarão condenação sobre você. Às vezes é comum e a gente ouve alguns testemunhos de pessoas, sejam homens ou mulheres, estão jejuando em casa e às vezes o outro se levanta contra e a pessoa não consegue suportar aquilo e entra em discussão, levanta a voz, grita, aponta o dedo, às vezes sai até briga. E Deus disse: se essas coisas acontecerem, a sua voz não será ouvida. Peça para Deus tomar domínio sobre esse nervosismo que você tem, que você não consegue controlar. A Bíblia recomenda que ao buscar o Espírito Santo, você tenha os frutos dele, domínio próprio, domine suas atitudes, suas emoções, seus impulsos, para que quando você estiver jejuando e quando você disser Senhor, ele prontamente sussurrar aos seus ouvidos dizendo: eu estou aqui, eis-me aqui. Isso é poderoso, meu irmão. Isso é poderoso. Este é o jejum que agrada a Deus. Deus sempre espera que seus filhos jejuem, mas não deseja que eles jejuem da forma errada, pois será inútil, será sacrifício de tolo. Deus não quer que você faça isso. Deus não se agrada de tolos, mas você deve andar com entendimento e sabedoria pela palavra de Deus. E hoje você está aprendendo aqui. Não saia ainda, aguarde um pouco. Vamos continuar. Está maravilhoso esse estudo, esta palavra. Vejamos. O verso 10 ainda, ele diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Tem pessoas que estão vivendo dias de trevas e elas não entendem por que não saem das trevas, da escuridão das coisas. Vivendo coisas obscuras, ataques que não conseguem sair deles ou se defender deles, e de estar faltando você fazer algumas coisas. Se tu abrires a tua alma ao faminto, não seja orgulhoso, ajude o próximo. O jejum não é para ajudar apenas você. Veja que eu estou falando de uma forma ampla, não apenas um jejum individual. Mas nós não jejuamos só por nós mesmos. O jejum é uma humilhação e um clamor intenso a Deus por algo. Por agradar a Deus e às vezes por alguma necessidade própria. Ou um jejum coletivo com a intenção de alcançar um coletivo também, ou alcançar uma pessoa, a libertação. O jejum é para quebrar jugo, não é para prender as pessoas. Não é para manietá-las, mas é para soltá-las. Então solte tudo que está no seu coração que não agrada a Deus. Solte, confesse a Deus, fale com Deus, e da próxima vez que você jejuar, o seu jejum será ouvido pelo Senhor.
Deus quer que você jejue. Mas mais do que jejuar, Deus tem mais prazer em atender. Mas você precisa fazer da forma que Ele pede. Eu espero muito que esta palavra tenha te ajudado e trazido muita orientação ao teu coração. Em Cristo Jesus eu abençoo a sua vida. Se você ficou ainda com alguma dúvida, escreve abaixo no comentário que depois eu te respondo. Deus o abençoe, vá em paz, ouça a voz de Deus e que o Senhor te ilumine hoje e sempre.